Olá galera, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre desenho geométrico. Hoje iremos iniciar o estudo aqui sobre os quadriláteros, né? O que são quadriláteros? São figuras geométricas que possuem 4 lados, certo? Nós temos os quadriláteros que são mais conhecidos, né? São o quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio, certo? E iremos estudar a respeito de alguns deles. Como a gente já viu alguma coisa sobre quadrado, retângulo, e são bem mais fáceis de construir, existem vários caminhos, iremos começar nosso estudo pelo paralelogramo, certo? Paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos congruentes e paralelos, certo? Também os ângulos opostos são congruentes entre si, beleza? O paralelogramo que nós iremos construir vai ser um paralelogramo de lado qualquer, mas que a inclinação entre os seus lados, né, vai ser uma inclinação de 120 graus. Então, primeiramente, eu construo um lado do paralelogramo, um lado qualquer aqui, não tem tamanho definido, certo? E a partir desse lado você constrói um ângulo de 120 graus, certo? Um ângulo de 120 graus para definir o segundo lado do paralelogramo. Para isso, você põe aqui a ponta seca em uma das extremidades, faz aqui uma semicircunferência, traçando aqui o ponto 1. A partir de 1, você faz uma marcação aqui no arco traçado. Eu marco aqui o ponto 2. E a partir de 2 eu faço outra marcação na mesma circunferência, sempre com a mesma abertura. Aqui o meu ponto 3. E é por esse ponto 3 que o segundo lado do meu paralelogramo irá passar, certo? Então tá aqui o meu segundo lado. Vou colocar aqui um tamanho qualquer, certo? Um procedimento análogo você vai fazer desse outro lado, certo? E você vai obter aí, como aqui é 120 graus e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus, logo 120 com 120, 240. 240, o ângulo que faltar, a soma de dois ângulos que faltar, que são congruentes, é o ângulo que será aqui, que no nosso caso é um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus, a construção é parecida com o de 120, traça aqui uma abertura qualquer, a partir da primeira marcação, você traça uma segunda marcação, e aqui já é o ângulo de 60 graus. Então, você somente traça aqui. E agora a partir de então, existem alguns procedimentos que você faz para encontrar o terceiro lado. Eu vou fazer pelo transposto de segmento. Eu vou fazer aqui uma abertura qualquer, né? E eu faço a marcação, ó. Vou medir aqui uma medida qualquer. Essa mesma medida eu faço aqui do outro lado, ó. E é por essa medida que vai passar a minha reta, que será o segundo lado do meu paralelogramo, beleza? Eu tenho aqui um segundo caso, que é para construir um paralelogramo, conhecendo as diagonais, certo? Aí foram dados aqui duas diagonais, ó, 9 e 6 centímetros. Então, primeiramente, você constrói as diagonais, uma aqui de 9 centímetros, né? Aí você tem que lembrar que as diagonais de um paralelogramo, elas se cruzam. Aí se cruzam em um ponto médio, certo? Então você traça a mediatriz desse segmento, certo? Elas se cruzam no ponto médio e também são perpendiculares.
Então você constrói a mediatriz desse segmento utilizando aí o conhecimento que você já tem, ó, ponta seca em uma das extremidades, você faz aqui um traço com abertura maior do que o lado, ponta seca na segunda extremidade e você cruza esse arco, né, em duas partes. Agora é só fazer o cruzamento do tamanho que foi pedido, certo? 6 centímetros. Não tem nada a você passar. Primeiramente você traça a mediatriz e depois você obtém o tamanho desejado, certo? Vamos fazer aqui, traçando a mediatriz. Depois eu especifico aqui o tamanho desejado. Eu quero uma mediatriz de 6 centímetros, então terá 3 para um lado. Tá aqui 3, eu faço uma marcaçãozinha. E 3 aqui para o outro. Certo? É o tamanho da minha diagonal. Certo? Então agora é só você traçar a partir desse ponto, ó, e interligar aqui os pontos, as extremidades aqui das diagonais. E assim está formado aqui o meu paralelogramo, conhecendo aqui as diagonais. Pronto, assim fica determinado o meu paralelogramo. Tranquilo? Muito simples, muito fácil de fazer. Vamos para mais um quadrilátero, que é o losango, certo? O losango é uma figura geométrica que tem os 4 lados congruentes, certo? E tem os lados opostos também paralelos. É uma figura bem parecida com o paralelogramo. A diferença do losango para o paralelogramo propriamente dito é que o losango tem os lados congruentes e o paralelogramo não necessariamente. Então, primeiramente, traçaremos um lado. Eu vou traçar um lado aqui de 4 centímetros. E a partir desse lado, eu posso construir aqui um ângulo de 60 graus para construir o meu segundo lado. Traçando aqui o ângulo de 60 graus, que você já conhece. Certo? Então, agora eu traço o meu lado, que também deve ter 4 centímetros. Posiciono aqui no 4. Utilizando o procedimento para encontrar o ângulo de 120 graus, eu vou encontrar um ângulo de 120 graus nessa extremidade. E assim, então, eu concluo o meu losango, certo? Vou traçar aqui o ângulo de 120 graus. Ponta seca na extremidade. Fazer aqui essa semicircunferência. A partir do ponto marcado aqui na reta dada, faz a primeira marcação. Depois a nossa segunda marcação. Certo? Já dá para traçar aqui o lado. E lembrando de sempre fazer a medida aqui do mesmo tamanho da primeira, certo? Os lados são congruentes. Aqui. Restando apenas um lado, é só você fazer o preenchimento aqui da nossa figura. Não ficou tão os lados congruentes porque as medições não foram tão precisas, certo? Mas o procedimento é esse. Encontra um lado, traça aqui um ângulo qualquer, no caso um ângulo de 60 graus. Se um ângulo é 60, o outro vai ser 120, porque o somatório tem que dar 360. E assim eu concluo a minha figura geométrica, que foi o meu losango. Eu posso encontrar um losango também eu tendo um lado e uma diagonal dada, ou as duas diagonais dadas, certo? Eu também posso encontrar dessa forma, beleza? Bem, galera, vamos aqui para mais um quadrilátero. E dessa vez é o nosso trapézio, certo? O trapézio é essa figura geométrica que ele tem duas bases, que chamamos base maior. Eu já coloquei aqui uma base AB. E uma base menor,
essa base menor, ela é paralela a essa base maior, certo? Então, a nossa primeira espécie de trapézio é um trapézio retângulo, ou seja, um trapézio em que a altura forma um ângulo reto aqui. A altura coincide com um dos lados e forma um ângulo reto aqui. Como sempre, a altura forma um ângulo reto, só que nesse caso a altura coincide com um lado do trapézio, certo? Então, você partindo do ponto A, você levanta aqui a perpendicular, utilizando o processo que você já conhece. Ponta seca em A, faz uma semicircunferência. Na primeira marcação, que é o pontozinho 1, faz uma segunda marcação. Da segunda faz uma terceira. E a partir da segunda e terceira, você faz a marcação aqui onde vai subir aqui a perpendicular, certo? Já fizemos várias vezes esse procedimento. Muito bem. Aí aqui você sobe a sua perpendicular. Aí a altura de acordo com a questão, se a questão vai pedir uma altura ou não, você vai medir essa altura e vai traçar. Agora, galera, como a outra base é paralela a essa, ela é perpendicular a esse lado. Aí você utiliza o mesmo procedimento para traçar uma perpendicular, ou o procedimento de traçar uma paralela, certo? Vamos fazer aqui. Suponhamos que eu quero que a minha base passe aqui nesse ponto, certo? Então, o que você vai fazer? O mesmo processo que você fez aqui embaixo. Ponta seca no lado de origem. Traça aqui a semicircunferência. Ponta seca com a mesma abertura, né? Eu vou... Aqui a ponta seca aqui, dá para fazer assim sem virar. Faz uma marcação aqui. Ponta seca na segunda marcação, faz uma terceira. Faz uma marcação aqui para cima. E cruza essa marcação. Tranquilo? O mesmo procedimento que eu fiz aqui embaixo. Aí você traça o seu lado paralelo que vai passar exatamente neste ponto. O tamanho também da base menor é você que vai escolher. Agora é só você unir esses pontos. Certo? Eu vou unir mais para cá. Olha aí, tem aí meu trapézio retângulo. O trapézio retângulo ele sempre vai ser reto aqui, ó. Um dos lados será reto, um ângulo reto. O nosso próximo trapézio é o trapézio isósceles, certo? O trapézio isósceles, os lados laterais, ou seja, os lados diferentes da base, eles são congruentes, certo? Então, os ângulos correspondentes aqui da base, eles também são congruentes. Tranquilo? Então, qual o procedimento? O procedimento, você vai traçar uma paralela, como a base menor é paralela à base maior, eu vou traçar uma paralela a esta base e depois eu sigo outros procedimentos. Primeiramente, suponhamos que a minha paralela vai passar nesse ponto. Se a altura for dada, você vai utilizar a altura correspondente à altura dada, certo? Aí você utiliza o método para encontrar a paralela, ponta seca nesse ponto, vou chamar aqui do ponto, um ponto qualquer, o ponto P. Eu vou ponta seca aqui em P, eu faço uma marcação que corta a minha reta dada, que é a base maior, certo? Determinando aqui um ponto. Eu vou marcar aqui, chamar o ponto 1. A partir do ponto 1, com a mesma abertura, você vai fazer outra marcação que vai passar lá no ponto P, certo? Está no ponto P. E você faz, agora você mede a distância
Passou do ponto P e determinou também aqui um ponto 2. Aí você faz a distância aqui de P até 2, ó. Faz essa medida e você transporta essa medida para cá, ó. Você marca. E é exatamente por esse ponto que vai passar a minha paralela. Aqui é a minha paralela. Não precisa se preocupar com o tamanho, você traça aqui a paralela e depois você vai determinar o seu trapézio, certo? Porque assim, o correto é você fazer essas marcações de lápis para depois você marcar e deixar só o tamanho adequado, certo? Então, agora eu traço a mediatriz desse segmento. Eu determinando a mediatriz, aí eu faço uma medida para a direita e outra para a esquerda, e assim fica determinado a minha base menor e os lados congruentes. Para traçar a mediatriz, procedimento também bastante já conhecido, ponta seca em uma das extremidades, abertura maior que a metade, um traçado. Do outro lado você vai fazer a mesma marcação e você traça a sua mediatriz. Por quê? Porque vai dividir a base em dois. Então, traçando a mediatriz, tá aqui a nossa mediatriz. E a partir da mediatriz, pessoal, vocês vão fazer a medida adequada, suponhamos que 2 centímetros para cada lado. Aí você faz a marcação. Vou fazer aqui desse tamanho, vou cortar aqui no ponto P. No ponto P, a mesmo tamanho, você marca aqui para o outro lado, ó. Como a base já está dividida em duas partes congruentes, agora você só interliga aqui os lados. E fica assim determinado o seu trapézio. Um lado e o outro lado. Essa marcação também você poderia ter feito a medida com o compasso, né? Fazer a medida com o compasso daria também para determinar, certo? Só mais uma curiosidade, se o trapézio isósceles aqui é a nossa das figuras trabalhadas, é a única que é inscritível numa circunferência, certo? Você pode inscrever esse trapézio numa circunferência, que o paralelogramo não dá para fazer, e nem o losango. Para você determinar o centro da circunferência que eu posso inscrever esse trapézio, aqui já tem uma mediatriz, você traça a mediatriz desse lado e a mediatriz desse outro lado, e o encontro dessa mediatriz é o centro da circunferência que eu posso inscrever esse trapézio isósceles, certo? Vamos então encerrar essa aula por hoje e até a próxima.